Olá pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar hoje a fazer coxinha e é super fácil, então vamos para os ingredientes. Você vai precisar de 1 kg de frango, 4 xícaras na verdade de farinha de trigo, 4 xícaras de leite, 1 colher bem cheia de margarina, 1 colher cheia de café de sal, salsa, cebola, alho, 2 dentes de alho, 1 cebola inteira, meio limão, pimenta do reino e curry e um ovo que depois a gente vai usar para colocar na farinha junto com a farinha de rosca, tá? Para poder fritar. E aí eu vou começar aqui misturando tudo do frango. Então eu vou colocar o limão, colocar o alho, os 2 dentes de alho e amassar aqui nesse negócio aqui de amassar alho. E vou colocar os dois alhos aqui, tá? E o suco de meio limão, tá? O limão que eu usei foi aquele limão pequenininho mesmo. Então, o suco de meio limão para esse 1 kg de frango. O frango você pode comprar ele da forma que você quiser, ou cortado em quadradinhos. Aí vou colocar metade dessa colher de café de sal, eu vou colocar metade só do sal, que daí depois o resto eu vou usar na massa, tá? E aí você pode comprar o frango da forma que você quiser, porque depois de cozinhar você vai ter que desfiar. Então você pode comprar da forma que você quiser. Aí eu coloquei a salsa, a cebola. A salsa eu usei mais ou menos 1 colher de sopa inteira, bem cheia de salsa. Aí eu coloco um pouquinho de curry só para dar o sabor, tá? Mas bem pouquinho mesmo, só jogar por cima mesmo, bem pouquinho, não dá nem 1 colher de chá, de mexer chá, sabe? E aí coloco a pimenta do reino também, mas isso é opcional. Se você não gosta, não precisa colocar. Tem gente que coloca aqueles caldo quinoa e tudo mais. Como eu não gosto, que eu acho muito salgado, que eu acho que aquilo só tem sal, eu prefiro temperar ao meu gosto mesmo. Mas aí vai de sua preferência. Aqui em casa eu temperei assim e ficou uma delícia. Aí a gente vai colocar aquela panela e vai completar de água para ela encher. Então você vai completar e vai deixar completar o frango inteiro, tá? De água. Ou seja, você vai colocar mais ou menos um copo, mais ou menos, tá? 180 ml de água só para cobrir e cozinhar aquilo. Quando cozinhar o frango, ele vai secando. Antes de secar total, você já desliga que o resto vai secando enquanto você deixa ali, vai preparando a massa agora, tá? Aí a massa você vai usar a manteiga, o sal e o leite. O leite são 4 xícaras cheias de leite. Então, as 4 xícaras que você usar para pôr o leite, você vai usar 4 xícaras de farinha de trigo, tá? Então, 4 xícaras de leite, 4 xícaras de farinha de trigo. Aí aqui eu coloquei já, né, as 4 xícaras bem cheias de leite, né? E aí eu coloco a farinha de trigo também e o sal, tá? O restinho daquele sal que eu já coloquei também no começo. Então, daí fica a seu critério. Aí, se você quiser fazer menos, você pode usar. Então, cada xícara de leite que você colocar, você vai colocar uma de farinha de trigo. Então, se você quiser fazer tipo só 2 ou 3 para experimentar, você coloca menos. Ou se você quiser fazer um pouquinho mais para durar, você coloca um pouquinho mais. Então, vai de olho mesmo para você ver o que vai ter de massa e também do tamanho da coxinha, né? Que aqui no caso eu fiz as coxinhas pequenas, tá? Mas também não é aquelas mini de festa, ela é um pouquinho maior. Mas eu também não fiz a coxinha gigante. E aí você vai mexer essa massa até ela soltar do fundo e você perceber que ela já grudou e já desmanchou, já cozinhou a farinha de trigo, né? Aí você percebe que ela vai formando essa bolota aqui, que nem ficou na minha. E aí você vai mexendo, mexendo, mexendo bem, até você perceber que descolou tudo e que ela já não tá mais aqueles gominhos por dentro da massa. Aí sim ela já tá cozida e você pode desligar e deixar esfriando. Enquanto você deixa esfriando, o resto do frango vai cozinhando, que tá até ali do lado o meu frango. Então você já deixa o frango cozinhando quando você for fazer a massa. Por quê? Porque daí enquanto a massa ela vai esfriando, o frango vai ficando pronto. E aí quando o frango ficar prontinho, ó, tá vendo que a água vai borbulhando, vai cozinhando e vai evaporando. Aí conforme vai evaporando,
depois ela seca e aí você só vai desfiar, tá? Porque daí eu gosto desse caldinho pegar bem o sabor no frango também, porque eu não gosto de coxinha que não tem sabor. Não tem só aquela carne seca lá dentro, que eu já comi muita coxinha assim. Então eu faço isso. E aí você vai desfiar o frango se desfia da sua forma, ou na panela mesmo, né? Que tem gente que chacoalha, né, bastante na panela e vai desfiando. Ou você desfia com garfo, ou desfia com a colher mesmo, que ele já vai estar tão molinho que ele, naturalmente, de encostar, ele já vai desfiando. Então você desfia da forma que você achar melhor. E aí eu fiz várias bolinhas, né? As bolinhas já fui deixando preparada da massa, né? Depois que ela esfriou, porque senão vai queimar a mão. Fiz várias bolinhas, eu acho que deram umas 25 coxinhas ou 20, não lembro exatamente aqui de cabeça quantas deram. E aí eu vou fazendo o que eu já mostrei aí pra vocês mesmo, né? Fazendo o formato da coxinha, faço primeiro uma conchinha, depois coloco o frango, aí vou subindo a massa para ela fazer esse formato, né, com esse biquinho na coxinha. Aí depois disso feito, eu vou bater um ovo inteiro, tá? Vou tirar só aquelas partes de gordura. Vou deixar a farinha de rosca já aqui também nesse recipiente, para já deixar pronto, porque daí eu vou pegar farinha de trigo só para empanar mesmo, tá? Para ela não ficar tão oleosa a massa por dentro. Então eu empano assim, coloco na farinha de trigo, depois vai no ovo, e do ovo vai para a farinha de rosca. Então é isso, você coloca a farinha de trigo, a farinha de rosca, o ovo, bate bem, né, para ficar, né, misturar tudo. E aí você vai empanar desse jeito. Tem gente que não gosta de empanar com ovo, aí eu não sei qual a melhor forma. Se você já empana as coisas sem precisar de pôr ovo, aí fica a seu critério. Aqui em casa eu faço dessa forma, tá? Com ovo mesmo e coloco na farinha de rosca, porque é a farinha de rosca que vai dar a crocância no final. Também tem muita gente que me pergunta assim, Aline, mas eu posso colocar sem a farinha de rosca? Poder, você pode, mas só que a farinha de rosca é o que vai dar a crocância no final das coisas, no final das contas, né? Quando ele estiver pronto. E essa daí foi uma tática que eu achei muito interessante de fazer, que é você coloca num Tupperware e coloca a farinha de rosca e mexe as coxinhas pra lá e pra cá e não suja sua mão de farinha de rosca, não fica grudando a farinha de rosca na mão, né? Porque você tá mexendo com ovo. E você não vai desperdiçar também farinha de rosca, porque daí você coloca o dedo, aí fica fazendo aqueles bolinhos no dedo, você não vai sujar tanto. E mexendo pra lá e pra cá, o Tupperware, ele já sai a coxinha empanadinha, depois você não precisa colocar a mão. Que eu achei bem interessante também, não sei vocês, mas eu achei bem interessante também. Então, voltando, tem gente que me pergunta assim, sim, o óleo tem que estar muito quente, tá, gente? Porque se ele não estiver muito quente, ele não vai fritar direito. Então é isso, gente. Tem gente que me pergunta se precisa colocar ou não. Aqui eu te digo uma coisa. É necessário para empanar, para ela ficar crocante por fora, com essa casquinha bonita. Porque senão não vai ficar da mesma forma, tá? Não vai ficar com esse marronzinho, não vai ficar crocante dessa forma. Mas fica a seu critério. Se você não gosta de farinha de rosca, não gosta de ovo, aí você que vai ver a melhor forma de fazer a sua coxinha aí na sua casa, né? Você pode adaptar, fazer da sua forma a sua receita também, né? Aqui eu tô ensinando só o que eu já aprendi. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curta aí na fanpage, tá? Bastante. Compartilhe com os amigos para me ajudar aqui, que o canal tá começando a crescer agora. Então, por favor, ajudem. Tá muito difícil. E não esqueçam também de ver esse vídeo que já foi postado na semana passada, tá? Tem uma semana que eu postei ele e ele tá no ar ainda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau!